Fala pessoal, olha só, chegamos aqui para mais uma aula contabilidade gerencial. Nesse momento eu estou gravando aqui, vou gravar as 12 aulas ainda hoje. Não sei como eu vou chegar na última aula, não sei como eu vou chegar na aula de perícia. Se você chegar na aula de perícia, você pode conferir a minha cara quando eu estiver lá no final, tá? Aula de contabilidade gerencial. Para contabilidade gerencial, eu escolhi o seguinte, eu trouxe alguns temas de análise de demonstrações contábeis, que é a parte que eu acho que pode pegar um pouquinho mais a galera. Então a gente vai dar uma relembrada aqui sobre essa parte de análise, como comentar sobre alguns indicadores, fazer algumas questões de nível fácil e intermediário, mas para gravar os conceitos. É um tema denso, é um tema que merece uma cadeira na faculdade só para isso. E algumas faculdades, inclusive, tem. Mas eu escolhi esse tema por ser... por acreditar que vai cair alguma questão nesse sentido, tá? Recadinhos iniciais, você já deve conhecer, professor Valmir Soares Júnior, estou aqui gravando aqui no meu apartamento especialmente para vocês. Lembra de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar de onde você está assistindo. Lembra também de compartilhar com seus colegas, se postar no Instagram que está estudando, marca o @prof. Valmir Soares Júnior, que eu estou compartilhando com a galera aqui, o movimento aqui está frenético. Frenético, eu nem sei há quanto tempo eu não escuto ninguém falar frenético. Frenético denuncia muito a idade ou pelo menos qual é o seu nível de vocabulário. Mas vamos lá, não ligue não, é o sono. Mas, não, mentira, é porque eu sou assim mesmo. Seguinte, mais uma coisa, acesse aqui a descrição, tem o link do meu site, você vai lá na aba Meus Cursos, lá na aba Meus Cursos você vai encontrar vários cursos que você pode fazer comigo com certificado, sem sair da sua casa com precinho camarada. Então se você gosta do meu jeito de ensinar, gosta da minha didática, minha dinâmica e tal, adquire cursos online comigo para você poder aproveitar um pouco mais. Show? Então vamos lá, ó. Contabilidade gerencial, análise e demonstrações contábeis. Vamos lá. Primeiro, um banco deseja analisar a capacidade, para essa matéria que a gente vai usar HP, eu vou deixar a canetinha normal. Um banco deseja analisar olha só, o banco quer analisar o que? A capacidade de pagamento de uma empresa e pretende contrair um empréstimo. O grupo mais recomendado para esse estudo são os indicadores eu vou trazer para vocês especialmente 3 grupos de indicadores. Eu quero comentar sobre indicadores de liquidez, quero comentar sobre indicadores de endividamento e quero comentar sobre indicadores de rentabilidade. Os indicadores de liquidez, eles envolvem pesquisas nas contas de ativo e passivo e dizem respeito basicamente a capacidade das entidades pagarem as suas contas. Liquidez é a capacidade da entidade pagar as suas contas. Quanto aos índices de endividamento, eles basicamente trabalham só com as contas do passivo. E o que é verificado aqui é a composição das obrigações. Os índices de endividamento, eles trabalham basicamente com contas de passivo. Comparando passivo circulante com passivo total, passivo circulante com não circulante com patrimônio líquido, é um monte de relação. Mas relações que são apenas no grupo do passivo. Já os índices de rentabilidade, eles são índices que predominantemente estudam contas de patrimônio líquido, ou contas de patrimônio líquido, inclusive, comparando com grupos do ativo. Mas o que a gente quer aqui, e eu chamo a atenção para o de liquidez é o grupo de indicadores que mais analisa e mistura ativo com passivo. Tipo, comparar ativo circulante com passivo circulante mais o não circulante, sobre passivo total, passivo exigível. Então assim, ativo circulante menos estoque sobre passivo circulante. Tem um monte de coisa, um monte de indicadores de liquidez que comparam ativos e passivos. Então, dos grupos de índice, índices de liquidez, índices de endividamento e índices de rentabilidade, ou aqui no caso rentabilidade ou lucratividade, também pode ter esse nome como aparece aqui, nós temos liquidez. Só sabendo essa teoria, ó, lucratividade e rentabilidade são praticamente sinônimos, você deveria eliminar já por isso. Prazos médios também são índices que existem, é parte da disciplina. A gente não vai abordar aqui porque é uma aula de revisão e eu não acredito, não acredito que vai cair questão de prazos, mas é mesmo que está vendo cair, para você vir depois daqui me desmentir.
Mas índices de liquidez são os que dizem respeito à capacidade de pagamento, e a questão pergunta justamente sobre capacidade de pagamento. Aí vamos com os comentários. Os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente às suas obrigações, sendo de grande importância para a administração da continuidade da empresa. As variações desses índices devem ser motivo de estudos pelos gestores. E eu trago para vocês conhecerem já dois desses indicadores. O chamado capital circulante líquido, que é a diferença entre ativo circulante e passivo circulante, e o capital de giro próprio, que é a diferença entre o ativo circulante e todo passivo exigível, que é o passivo circulante, mais o passivo não circulante. Então, dois conceitos de índice de liquidez, do estudo da liquidez, na verdade. Esses dois conceitos estão ainda mais intimamente ligados ao estudo do capital de giro. Existem alguns conceitos de capital de giro: necessidade de capital de giro, saldo em tesouraria e capital circulante líquido, são conceitos ligados também ao estudo do capital de giro. Mas na nossa questão, como a gente já vimos como discutimos aqui e vimos no comentário, o que a gente está falando é de índice de liquidez. Capacidade de pagamento é índice de liquidez. Não esquece. Composição da dívida é índice de endividamento e lucratividade e rentabilidade são índices que comparam ganho de investidores, ganho de proprietários do capital. São índices que vão comparar sempre alguma coisa ligada à lucratividade. Próxima. O capital social pode ser integralizado em moeda corrente ou bens e direitos mensuráveis monetariamente. Até aqui, só uma afirmação. Em relação aos índices econômicos financeiros, é correto afirmar que a integralização do capital social com produtos e mercadorias de estoque traz um aumento no indicador de rentabilidade do ativo, endividamento geral, liquidez geral e imobilização do patrimônio líquido. Só com o conceito que eu dei agora há pouco, você já deve eliminar esse endividamento geral. Endividamento geral não pode ser uma opção válida para você, que nós estamos falando que o capital social será integralizado em produtos e em mercadorias. Produtos e mercadorias é a conta estoque. A conta estoque faz parte do ativo. E se ela faz parte do ativo, nem pode ser índice de endividamento, nem mexe com índices de rentabilidade ou lucratividade. Eu falei anteriormente quais são os índices que mexem com ativo e passivo, liquidez. Mas qual vai ser aqui? Porque tem índices que não mexem com estoque e tem índices que mexem com estoque. Vamos aos comentários então? Índice de liquidez, eu trago para você entender o que é a noção de solvência geral. A noção de solvência geral é daquele grupo de indicadores que é quanto maior, melhor, mas a solvência geral especialmente compara, ativo circulante com não circulante, passivo circulante com não circulante. É todo o grupo do ativo dividido por todo o grupo do passivo exigível, circulante e não circulante. Então, solvência geral diz respeito à capacidade da entidade arcar com todas as suas obrigações com terceiros, mesmo que seja necessário se desfazer de todo o seu ativo. É a solvência geral. Já um outro, que é o da liquidez geral, e esse você pode encontrar divergência na doutrina, mas regra geral, solvência geral está ligada à comparação de todo o grupo do ativo com todo o passivo exigível. Já a liquidez geral, ela é um conceito um pouco menos abrangente. Eu chamo a atenção para cá, A liquidez geral não compara o ativo não circulante como um todo. Lembra, ativo não circulante é composto do realizável a longo prazo, imobilizado, investimento e intangível. No caso aqui da liquidez geral, ele pega só o realizável a longo prazo. Ele despreza informações como saldo do imobilizado, saldo do intangível e saldo do investimentos, do grupo investimentos, tá? Essa é a liquidez geral. E das opções que a gente tem, entre rentabilidade do ativo não porque não está mexendo com nada de lucro, endividamento geral não porque não está mexendo no passivo,
Imobilização do patrimônio líquido, também eu não estou comparando uma conta de imobilizado com conta de patrimônio líquido, só me resta então marcar a letra C, liquidez geral, índice de liquidez, tá? Então, muita atenção, essa parte de análise de demonstrações contábeis não é uma matéria muito difícil, ela é extensa porque tem muitos tipos de índice e você pode se confundir na hora de fazer o cálculo de algum índice, é normal, são muitos, puder dar uma revisada antes da prova é sempre muito bom. Olha só. Os índices estabelecem a relação entre as contas ou grupos de contas das demonstrações contábeis, visando evidenciar determinado aspecto da situação econômico-financeira de uma empresa. Considere, aqui até agora, né, até essa parte aqui, só enchimento de linguiça. Considere as informações fornecidas referentes à companhia azul e calcule a liquidez corrente e o capital circulante líquido. Então, ela quer a liquidez corrente e o capital circulante líquido. A gente já viu no primeiro slide a noção de capital circulante líquido, que é ativo circulante menos passivo circulante. Aí a liquidez corrente você fica, professor, não estou lembrando como é que calcula a liquidez corrente, mas já vimos como é que calcula capital circulante líquido. Olha só, capital circulante líquido é o ativo circulante menos o passivo circulante. Temos esses dados aqui? Temos. Ativo circulante, ó, 10 mil. Passivo circulante, 5 mil. Quanto é que dá 10 mil menos 5 mil? 10 mil menos 5 mil dá 5 mil. Então já temos uma informação, metade da questão, mas já temos. Onde é que aparece aí capital circulante líquido 5 mil? Nós temos letra C e letra D. Então, apenas sabendo calcular o capital circulante líquido, que é metade da questão do que está sendo cobrado, você já elimina a letra A e letra B como possibilidades de resposta que não estão corretas. Falta saber como é que calcula a liquidez corrente. Liquidez corrente, olha só, é ativo circulante sobre passivo circulante. Ativo circulante, um pouquinho de calor aqui. Ativo circulante ou passivo circulante, e a liquidez corrente é o índice de liquidez que diz respeito à capacidade de pagamento da empresa de suas dívidas de curto prazo, ou seja, suas dívidas circulantes ou suas dívidas correntes, utilizando apenas os recursos correntes. Então, esse índice estabelece qual é a relação existente entre os bens e direitos de curto prazo e as obrigações de curto prazo. É isso que você encontra quando calcula a liquidez corrente. A gente já encontrou o capital circulante líquido no slide anterior como valor de 5 mil. Resta para a gente agora descobrir a liquidez corrente, que é ativo circulante sobre passivo circulante, que dá quanto? Ativo circulante é 10 mil, passivo circulante é 5 mil, peraí, tem um zero, eu vou só riscar aqui esse zero. 5 mil, aqui dá quanto? 2. Então, 2 é a liquidez corrente e você vai e marca a letra D. Mas, professor, o que é que significa liquidez corrente? Para a gente não passar batido por isso aí. A liquidez corrente de ser igual a 2 significa dizer que para cada R$1 de dívida de curto prazo, eu tenho R$2 de ativo. A comparação sempre é na base de 1, olhando para o denominador, que é o passivo circulante. Liquidez corrente ser igual a 2 quer dizer que para cada R$1 de passivo circulante, eu tenho R$2 de ativo circulante. Mas isso você sabe quando você olhou para cá, ó, 10 mil sobre 5 mil. Para cada R$1 tem 2. É porque a conta é mais simples aqui. Contas que são um pouco mais complexas, não é tão fácil assim de enxergar essa relação. Vamos para mais um, olha só. Para responder a questão, considere as seguintes informações extraídas da contabilidade da empresa ABC em 31/12/2016. Vamos lá. O índice de liquidez seca foi de... professor, aí eu sei que o senhor quer me arrebentar, o senhor quer quebrar minhas pernas. Que merda é liquidez seca? Não falou de liquidez seca ainda. A liquidez seca, esse nome seca, ele tem relação especialmente com isso daqui, ó, nossa conta de estoque. A liquidez seca basicamente seria a liquidez corrente desconsiderando os estoques. Por que que existe esse tipo de índice? A liquidez corrente você compara ativo circulante e passivo circulante. Beleza. Acontece
que a liquidez corrente leva em consideração a conta estoque, ou seja, é a capacidade da empresa pagar as suas contas, só que eu já estou contando com a mercadoria que ainda está no estoque e nem foi vendida. Dessa forma, a liquidez seca manda eu desprezar o saldo dos estoques para calcular qual a minha capacidade de pagamento sem ter que me preocupar em vender o que está no estoque. Ou seja, com os meus bens e direitos aqui, que já estão circulando, sem a conta estoque. Beleza? Considerando, claro, só aquilo que já foi vendido. Os clientes eu vou considerar, duplicadas, eu vou considerar tudo isso. Só não vou considerar a conta estoques. Então, nesse caso, você vai ter que olhar para essa tabelinha aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Se você não tiver visto ainda, aí vai ter que usar essa tabelinha aqui, ó. Tá aqui, o xizinho aqui para você enxergar. Quais são as contas que eu devo considerar, então, para calcular a liquidez seca? Todas as contas de ativo circulante e de passivo circulante, menos a conta estoque. Então, eu te proponho um desafio. Eu já vou dizer quais são, mas pausa esse vídeo, analisa todas as contas e vê se você acertaria identificar quais são as contas de ativo circulante, passivo circulante, claro, desconsiderando a conta estoque. Eu vou pedir que você pause agora para tentar encontrar que contas serão utilizadas. Eu fiquei parado aqui para você pausar. Se não entendeu ainda, mais uma oportunidade. Pronto, então não sei se você pausou ou não. Se não tiver pausado, eu vou ter pagado um mico aqui, mas é só mais um. Então, olha só. Olha que beleza. Aplicações de liquidez imediata, isso é ativo circulante. Conta corrente ICMS é passivo circulante. Clientes é ativo circulante. Fornecedores é passivo circulante. Aí você, claro, que não vai considerar estoque, não vai considerar a conta de estoques. Não vai considerar essas contas, que é a liquidez seca. Então, a liquidez seca é igual a... Deu quanto o ativo aí? Eu tenho aqui, ó, cadê o cursor? 300 mais 1.700 dá 2.000 dividido por 500 mais 800 dá 1.300. Deixa eu vir aqui para minha querida HP. Vamos lá, eu tenho 2.000, enter, 1.300 dividido. Olha que beleza! Isso aqui dá igual a 1,54. 1,54, você vai lá e marca a letra D de dado. 1,54 é a liquidez seca extraída desses dados da contabilidade da empresa ABC. Tranquilo? Vamos seguir então. A rentabilidade relativa à participação dos acionistas é dada pelo quociente resultante. Professor, você quer saber índice de rentabilidade? O senhor nem mostrou ainda índice de rentabilidade, né? A rentabilidade relativa a, vamos ver aqui, ó, participação dos acionistas. Então, rentabilidade tem a ver com lucro. Participação dos acionistas tem... Onde é que os acionistas entram na demonstração contábil? Os acionistas estão lá no ativo? Os acionistas, eles aparecem lá no passivo? Os acionistas aparecem onde? Lá no patrimônio líquido. Eu estou te convidando para raciocinar um pouco. Então, rentabilidade é lucro. Acionistas está no patrimônio líquido. Só fazendo essa relação lógica, se você tivesse de chutar, chutaria a letra D. Porque, ó, lucro retido, capital realizado. Venda bruta, capital social autorizado. Lucro bruto e capital de terceiro deduzido de um inteiro. Então, viagem aí, né? Mas vamos ver, ó. Índice de rentabilidade. Olha esse indicador aí. Retorno sobre o patrimônio líquido. É o índice que interessa aos acionistas. Interessa aos acionistas ou proprietários da empresa. E ele compara quem? O lucro líquido e o patrimônio líquido. Aí você então marca tranquilo e calmo letra D. Raciocinou certinho. Se você raciocinou que a rentabilidade tem a ver com lucro e que os acionistas têm a ver com patrimônio líquido, você marcaria lucro líquido, patrimônio líquido, marcaria corretamente a letra D. Tranquilo?
Vamos, acabou, pensei que tinha mais uma, já acabou. Coisa boa é assim, coisa boa acaba rápido. Espero que você tenha gostado dessa aula. Fica aí que eu já vou continuar, tem mais. Mas antes de eu acabar aqui, deixa eu só, que eu tenho um pouquinho de toque. Deixa eu limpar esse HP aqui, pronto, para ficar bem zeradinha. Então, seguinte, fica aí, começa já outra aula. Lembra de curtir, comentar de onde você está assistindo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, todo mundo. E acessa o meu site na aba Meus Cursos. Faz um curso online comigo, você não vai se arrepender. Certificado aí na sua casa, tranquilo e calmo, preços acessíveis. Forte abraço e bons estudos.